Oi pessoal do canal, mais uma vez nós estamos aqui no vídeo de hoje. Para mim é um vídeo bastante importante porque o texto que eu quero comentar com vocês neste vídeo foi o segundo texto, na verdade são dois. O primeiro texto há 8 anos que fez com que houvesse uma mudança na minha vida financeira e administrativa foi o texto lá de Gênesis, onde conta-se a história de José no Egito, quando ele é chamado por Faraó e ele dá um conselho a Faraó, que de tudo que o Egito faturasse ou produzisse, guardasse a 5ª parte. Esse foi o primeiro texto. O segundo texto que trouxe uma mudança considerável na minha vida ao longo desses 8 anos é o texto que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. É um texto longo, portanto eu não quero lê-lo, mas eu vou deixá-lo na descrição para que você possa acompanhá-lo se assim você quiser, ou no caso de você já conhecer, você vai saber exatamente o que eu vou comentar aqui neste vídeo, tá bom? Esse texto está no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso de número 14. É um texto, de certa forma, conhecido pelos evangélicos, pelos cristãos. Fala da parábola, Jesus conta-nos a parábola dos talentos. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tenho 51 anos, hoje quase 52, daqui 2 meses eu completo 52 anos. Em toda a minha vida, desde o momento que eu citei aqui há 8 anos, que eu realmente ouvi essa palavra do jeito que eu vou falar para vocês. Então, desses 8 anos aí para trás, em todas as vezes que eu ouvi uma ministração sobre esta palavra, foi falando sobre os talentos como se eles fossem dons. Dons que nós recebemos de Deus e que não sabemos usá-los e terminamos enterrando tais dons. Dons, habilidades. Isso do ponto de vista físico. Eu sei tocar violão, eu sou bom em construir móveis, em qualquer outra área da vida. Dons, facilidade maior em determinada área. Sempre eu ouvi essa palavra nesse sentido. Dentro da igreja, por exemplo, você tem o dom de cantar, por que você não canta lá no coral? Ou você já cantou, fez parte do coral e hoje não faz mais? Você está enterrando o seu talento como um dos homens da história da parábola. A história desta parábola diz que um certo senhor, ele foi viajar por um bom tempo, e ele distribuiu entre 3 pessoas talentos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e para um terceiro homem ele deu 1 talento. Acontece que talento aqui dentro dessa história bíblica era dinheiro. Era a mesma coisa de eu dizer para você hoje, eu vou te dar 1.000 euros. Eu vou te dar 5.000 euros, eu vou te dar 2.000 euros. E alguns estudiosos dizem que 1 talento equivalia a anos de trabalho. Ou seja, até aquele que ganhou apenas 1 talento, ele ganhou muito dinheiro. Imaginem vocês aquele que ganhou 5 talentos. Então não era pouca coisa não, era muita coisa. Mas como eu disse para vocês, esse texto sempre foi interpretado como sendo talentos no sentido dom. Qual é o talento que você tem? Ah, eu sei falar bem. Ah, eu sei fazer uma pintura numa parede. Eu sei fazer uma pintura como um artista plástico. Eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, enfim. Mas, porém, o texto aqui está falando de talento, dinheiro. Então, o que a gente pode aprender e o que eu aprendi há 8 anos ouvindo pela primeira vez essa história aqui, com essa visão de que realmente se tratava de dinheiro. Aquele senhor, ele deu àqueles homens, como eu disse, e como a palavra fala, 5 talentos a um, 2 a outro e 1 talento
ao terceiro. O que ganhou 5, ele produziu, ele trabalhou esses 5 e ganhou mais 5. E quando ele trouxe ao seu senhor, depois de um tempo, esse senhor se agradou dele. E o que ganhou 2 talentos, a mesma coisa, ele produziu mais 2. E esse senhor se agradou da mesma maneira. E o terceiro não. O terceiro catou aquele talento e enterrou e deu algumas desculpas àquele homem. Você pode pesquisar, ler a descrição que eu vou deixar, ou na sua própria Bíblia, Mateus 25, a partir do verso 14. Esse texto vai até o verso 30. Então são vários versículos que você pode estar acompanhando e se inteirando de detalhes, melhores detalhes. Mas a verdade, então, quando a gente analisa esse texto com um foco em que talento, na verdade, é dinheiro, a gente aprende 2 coisas. Primeiro, aqueles 2 primeiros homens, o que ganhou 5 e o que ganhou 2, souberam administrar este valor. Administraram bem, investiram. Então aqui há 2 palavras: administrar e investir. Administrar aquilo que Deus dera a nós é algo importantíssimo. Seja 5, sejam 2 ou seja apenas 1. Você precisa ser um bom administrador. É lógico que, claro, o texto está falando sobre dinheiro, mas a gente também pode aplicar a outras coisas, como no caso de talentos, de dons, de habilidades que você possa ter. Você precisa aprender a administrar isso também. Mas voltando aqui para a questão financeira, você precisa aprender a administrar o que você recebe em suas mãos. O que recebeu 5, soube administrar, investiu esses 5 e ganhou mais 5. Aquele que ganhou 2, soube administrar estes 2 e ganhou mais 2. E, portanto, esses 2 primeiros foram considerados bons e fiéis. Agora, aquele que ganhou 1, além dele não ter administrado, se ele não administrou, pior ainda dizer que ele investiu. Ele não investiu. No fim da história, ou quase que no fim da história, o Senhor diz a ele: você poderia pelo menos ter deixado esse dinheiro no banco para que no momento agora que eu estou pegando de volta, ele tivesse pelo menos os juros. Vejam vocês que até mesmo nessa época já havia essa mentalidade de você deixar o seu dinheiro investido e esse dinheiro mês a mês ir produzindo o que nós conhecemos juros compostos. Ainda que ele não tivesse pego esse dinheiro e trabalhado com ele, a gente pode até usar a palavra aqui, não tivesse feito nenhum empreendedorismo, ele pelo menos tivesse guardado esse dinheiro no banco, nas mãos de pessoas que seriam os bancários nos dias de hoje, as corretoras nos dias de hoje, e esse dinheiro estaria rendendo durante aquele período e de alguma maneira o seu senhor teria se agradado. Mas não, e aí sim, ele pega esse talento com medo do seu senhor e enterra. Ou seja, é aquela coisa de nós deixarmos o dinheiro embaixo do colchão. Ele não produz nada, ele não cresce, e no final de um período, se você hoje pode comprar algo com 100 reais, daqui um ano, esse algo vai estar custando 110, 115, 130, e você vai continuar tendo os mesmos 100 que não se atualizaram, ou seja, que não tiveram juros nenhum sobre eles. Então, quando eu ouvi esta palavra pela primeira vez, há 8 anos, esta palavra, junto com a palavra lá de Gênesis, que é a história de José do Egito, com o faraó, aquilo que você produzir, aquilo que o Egito produzir, guarde, de tudo que ele produzir, guarde a quinta parte. Essas 2 palavras juntas trouxeram diferenças na minha vida. A minha vida administrativa, financeira mudou. Claro, eu ainda tenho que alcançar muitas coisas. Nesse percurso aí eu cometi erros, mas
já vim observando a palavra com outros olhos. Eu não sei de você. Eu, pelo menos, estou sendo bastante transparente. Com 51 anos, desde a minha infância, eu estou na igreja. Eu nunca havia ouvido essa palavra com esta ótica, por este ângulo. Palavra esta que, de repente, poderia ter trazido mudanças significativas na minha vida há muito tempo. Mudanças essas que eu quero dizer, qualidade de vida. Se hoje eu não tenho algo, porque eu não sei de algo. Isso quem diz é o coach Paulo Vieira. Se você não tem alguma coisa é porque você não conhece alguma coisa. Falta ali conhecimento em alguma coisa. E é esta palavra que não foi inserida na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, ela não foi inserida, ela poderia ter sido e ter trazido mudanças significativas na minha vida. E por isso que hoje eu compartilho com vocês e peço perdão, porque eu sei que o vídeo está longo, mas se você observar, começar a observar a palavra de Deus, não apenas do ponto de vista religioso, espiritual, e começar a observar a palavra de Deus também com a perspectiva de aplicações na nossa vida do dia a dia, você vai começar a ter mudanças na sua vida, em qualquer área da sua vida. Seja na área financeira, seja na área conjugal, seja na sua área de relacionamentos, profissional, em qualquer área da sua vida, mental, intelectual, seja que área for. Se você começar a olhar para a palavra de Deus, não apenas com foco religioso e espiritual, você vai aprender muito mais, porque este é o propósito da palavra de Deus. Ela nunca foi escrita apenas com este foco religioso. Porém, os nossos antepassados só conseguiram enxergar este lado. Uma pena. Eu não apenas os culpo, eu também me vejo como um culpado, porque eu também olhei para a palavra apenas, assim como eu aprendi, olhei para a palavra apenas como algo para a nossa vida espiritual, apenas para o nosso espírito, para a nossa alma, e não para o nosso dia a dia, para o nosso físico. Afinal de contas, nós estamos vivendo no mundo e nós dependemos de viver bem aqui, de fazer as coisas de forma correta para termos uma vida melhor, uma vida de qualidade melhor. Não somente nós. Quando eu digo nós, é porque a minha família, a qualidade de vida da minha família depende dos meus feitos, das minhas escolhas, do meu conhecimento. Então, aprenda isso. Leia essa história dos talentos e perceba que não é apenas no sentido de dons e talentos, de coisas que vocês sabem fazer e não fazem e estão enterrando e Deus vai te cobrar e por aí vai. Aprenda a ler a palavra de Deus também com o sentido próprio dela. Não espiritualize tudo. Que Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo faça sentido, e fazendo sentido para vocês, compartilhe, deixe o seu like, e se você não é inscrito, me perdoe, sejam todos bem-vindos e se inscrevam, tá bom? Um abraço, eu amo vocês.